Vocês lembram, pessoal, da animação que apareceu na premiação do Emmy Awards? Então, nós vamos tentar reproduzir pelo menos a parte mais grosseira dela, que são essas moedinhas que aparecem aí, e depois você, logicamente, vai refinar e fazer mais coisas a respeito com nodes e uma série de outras ferramentas do Blender. Mas a pretensão é reproduzir pelo menos as moedinhas que estão caídas no chão. Pode dar uma espiadinha, são muito legais. Então vamos ao vídeo. Bom dia, pessoal! Vamos lá, mais um vídeo fazendo a animação que eu tinha combinado contigo há bastante tempo. Esse aqui é a demonstração do produto final, praticamente. Não diria produto final, eu diria algo que se pode conseguir. Depois pode-se usar nodes ou outras ferramentas do Blender. Mas vamos começar desde o início, como é que a gente pode conseguir algo assim. Vamos em File, Recente, e esse aqui é o produto final daquele vídeo anterior, do 201, se não me engano. Há inúmeras maneiras de você animar o logo. Você pode fazer essa animação movimentando o X e o Z, no caso. Você pode também movimentar esse logo clicando em 3, por exemplo, e fazendo variações em outros eixos. Ctrl Z. Você não vai ver aqui porque ele está virado aqui. E vamos aproveitar que deu para perceber que esses dois itens aqui estão fora do nível. Você pode animar a câmera também, como você viu no vídeo 199. Você pode animar o que eu vou mostrar agora, que de certa forma é uma animação da câmera, mas depois a gente usa um pouquinho de sistema de partículas para dar uma melhorada. Bom, eu vou animar somente a câmera e usar um pouco desse sistema de partículas e vamos lá. Então, o que a gente precisa para fazer isso? Primeiro, a câmera minha estava desligada, então está aqui a câmera. Ligar a câmera e vou adicionar um empty. Pressionando Shift A, eu venho aqui e adiciono um empty nesse projeto. Para eu não confundir com esse empty, que é o empty das pétalas, esse empty aqui, eu vou mudar o nome. Eu vou colocar empty pétalas e esse aqui eu vou colocar empty animação. Enter. E eu mantive empty os dois porque assim eles ficam pertinhos e depois você vai entender porque eu preciso manipulá-los. Ok. E vamos ver como é que a gente faz isso. A primeira coisa que eu preciso definir é onde eu quero que a minha câmera olhe. Então, eu vou usar o empty como referência. Então, eu quero que a minha câmera olhe para o empty, mas eu preciso checar se ele está no lugar certo. Não, eu quero que a minha câmera olhe para o empty que está na esfera. Agora, eu tenho o empty no lugar certo. Eu estou com o ponto pivô mudado, deixa eu mudar ele para o lugar certo. Vamos voltar para 1. Então, agora eu vou selecionar a câmera e vou clicar em 0 para ver o que a minha câmera está enxergando, o que ela está olhando. E eu vou ajustar, clicando em G, por exemplo, eu vou ajustar a câmera para colocar o logo no lugar que eu queira. Então, voltando para 1, e com a câmera ainda selecionada, clicando em Shift, eu clico no Empty Animação. O próximo passo, Ctrl P e estabeleço parentesco com o empty. Então, o empty vai ser a referência para a animação. Então, eu tenho que mexer com o empty. Então, eu venho aqui no timeline, certifico-me que essa linha está no número 1 e eu pressiono I e insiro uma rotação, um frame de rotação. Pode observar aqui que ele já estabeleceu um frame no item rotação. Agora, eu vou para o frame 50, mais ou menos, e eu rotaciono esse empty que está selecionado ainda em 90 graus. Como é que eu faço isso? R 90 em Z. Eu quero que ele rotacione no eixo Z. E a gente não vai ver muita diferença aqui,
porque ele rotacionou em torno do eixo Z. Agora, o que você pode ver é que a câmera já, deixa eu afastar um pouquinho que você vê melhor, é que a câmera já se modificou, ela já saiu da onde ela estava, porque ela está relacionada com o empty. Colocamos em 50, clicamos em I e mais um frame de rotação. Ok, agora a gente vai para o Graph Editor. Pode observar que nós temos a curva aqui. Para a gente ver toda a curva, lembra, a gente clica em Home. E agora a gente vem aqui em Canal, Extrapolation Mode e a gente escolhe Linear Extrapolation. Ok, podemos voltar para o Timeline, não necessitamos de tanto espaço. E agora, se a gente clicar em Shift A gente pode observar que a câmera está rotacionando corretamente em torno do objeto, mas nós não temos a ideia de que esse objeto estaria se movimentando. Como é que a gente entende isso? A gente coloca em modo de câmera, isto é, pressionando o número 0, e aí, Alt A, a gente pode observar que é a câmera que se movimenta e ela dá a impressão que é o logo que está fazendo todo o serviço. Então, voltando a selecionar o Array, a gente pode ver que nós conseguimos esse movimento de rotação. Se a gente mantiver ainda com a câmera selecionada, né, nós podemos ver, vamos desligar isso aqui, nós podemos ver que a gente tem acesso a uma vista que dá a impressão da movimentação do logo. Ok, que outras coisas nós podemos fazer? Nós podemos clicar em Shift S e colocar o cursor no centro, Shift A, colocar um plano que está aqui, S10, por exemplo, que é um tamanho interessante, e é interessante a gente abaixar isso aqui para que ele fique abaixo, né? E sirva, digamos, como um chão para nós. A gente pode colocar um material aqui, eu acho interessante a gente colocar um material preto, digamos. Depois você pode escolher a cor que você quiser, mas eu acho interessante preto, porque no produto final vai ser interessante essa cor aqui que ele adquirir para fazer contraste. Você já vai entender do que eu estou falando. Então, vamos voltar para a vista 1. Eu estou com esse objeto aqui selecionado, Shift D em Z, e eu vou duplicar ele aqui. Então, eu tenho um plano aqui e eu tenho um plano aqui, tá? Bom, nesse plano aqui, como eu disse para você, eu queria fazer um sistema de partículas para fazer aparecer aquelas coisinhas interessantes que estavam aparecendo logo no início que eu passei para você. Então, eu venho aqui, clico em Sistema de Partículas, coloco um mais, eu tenho um número 1000 de partículas, é pouquinho, vamos para 10.000, aí eu tenho um pouquinho mais. E se eu mantiver, né, as configurações padrão disso aqui, eu posso ver os resultados que isso me apresenta, tá? Então, vamos lá para o início fazer algumas modificações que possam ser interessantes. Em primeiro lugar, é interessante eu nomear esses planos. Posso precisar depois deles. Então, aqui, plano para mantê-los no mesmo lugar, plano chão, plano teto. Muito bom. Quais as modificações que eu posso fazer aqui? Bem, são muitas as modificações e eu posso conseguir resultados bastante interessantes. Vejamos. O número pode começar em 1 e terminar em 250. Eu posso manter a lifetime de 50. Posso colocar um pouquinho de aleatoriedade, isto é, random. Pedir para emitir do volume, mantém jittered.
E aqui tem coisas interessantes que eu posso fazer. Eu posso vir aqui, manter a velocidade, eu posso colocar alguma rotação, né? E podemos ir vendo quais os resultados que isso provoca. Podemos, em Physics, manter aqui Newtonian, depois mexer com tamanho ou não. Esse Brownian, ele faz alguma revolução, aí fica por sua conta se você gosta ou não. Eu não quero que o emitter apareça, eu posso desligar aqui. Eu quero que ele pareça um objeto que eu defino, em vez de aparecer aqueles quadradinhos, né, que apareceriam na renderização, eu posso querer um objeto. Para isso, eu preciso colocar um objeto. Então, vamos dizer que eu queira Shift A, um plano, R90, deixa eu ver, R90 em X, Enter, e eu posso aplicar um modificador nesse plano para ele ficar um pouquinho mais suavizado, parecendo uma moedinha, digamos. Subdivision Surface, pode ser um mesmo, S desse tamanhinho. Vou aplicar uma cor, vamos dizer que eu quero uma cor dourada, aqui, bem forte. Ok. Como é que eu faço esse objeto ser as partículas? Eu volto aqui, eu seleciono novamente onde eu apliquei o sistema de partículas. Eu venho aqui em sistema de partículas, onde eu escolhi objeto, aqui no render, eu escolhi objeto. Eu venho aqui e eu escolho esse plano, que aliás é uma coisa interessante olha, de eu identificar. Então, o plano partículas. Vamos mudar aqui, plano 01, plano partículas. Enter. Pronto. Voltando aqui para o plano. O que eu vou ter disponível aqui em render, que está aqui, object, plano partículas, está aqui. Aí, escolhendo isso, clicando em 0, Shift A, eu terei agora essas partículazinhas transformadas naquele círculo que eu desenhei, tá? E isso aqui tá interessante, mas eu posso ligar, por exemplo, uma forma melhor de enxergar isso. Então, clicando em N, eu posso vir aqui em Display, aqui Display, e Only Render. Clicando em N de novo, continuando, eu teria agora essa chuvinha caindo aqui. Mas você pode observar que ela está caindo e está sumindo, ela não está voltando. Porque eu esqueci de colocar um Physics no chão. Então, onde é isso? É o plano chão. Vamos lá, plano chão aqui. Eu posso vir em Physics e fazer que esse chão seja a colisão, certo? Então, vamos começar de novo. Shift A e agora ele fica, essas partículazinhas ficam retidas em cima dessa superfície que eu cliquei, que eu estabeleci como colisão. Ok. Pode ser que você ache, por exemplo, que ela está muito pequenininha ou que você queria mais iluminação aqui atrás. Voltando para 0. Nós podemos aumentar essas outras lâmpadas aqui, que está bem escurinho, você pode ver. Opa, essa não tem necessidade, plano não. Podemos aumentar a intensidade. O que está acontecendo aqui é que eu estabeleci 3 lâmpadas fazendo a iluminação e eu poderia aumentar a cor dessa aqui, que está muito baixinha, e poderia até eliminar essa. Bom, em 0, Alt A, tá? Você pode observar
que está caindo, né? Todas as bolinhas aqui para você ver. Caindo todas as moedinhas aqui. Clicando em N, além de Only Render, aqui pode ser um negócio desligado para a gente não ter aquela grade atrapalhando. Então, que outras modificações nós podemos fazer? Nós podemos aumentar o número de partículas, por exemplo, o plano teto, que é o que tem o sistema de partículas integrado, nós podemos aumentar aqui o número de partículas, poderemos pôr para 50.000, por exemplo. 1, 2, 3. 50.000 a gente aumenta bastante. E nós podemos também vir aqui fazer algumas modificações. Por exemplo, se a gente mexer em rotação, a gente consegue uma variação interessante. A velocidade, se a gente puser um pouquinho aqui de random, ou a velocidade angular, se a gente puser um pouquinho aqui, a gente pode conseguir resultados interessantes. Modificar essas partículas aqui, a caída dessas partículas aqui. Isso aqui depois a gente pode tirar da vista da rotação. A gente pode pôr aqui embaixo. Então, a gente pode fazer isso. Tem um efeito interessante. Por exemplo, aqui no plano teto, tem um efeito interessante que a gente pode conseguir. Por exemplo, aqui. Deixa eu ver onde que tá, que eu esqueci agora. Aqui, ó. Embaixo de emissão, aqui, Particles Face, se você puser um número alto aqui, você pode conseguir um resultado diferente. Você vai ter a caída dessas moedinhas aqui de uma forma completamente diferente, organizadas em tiras, certo? Bom, de qualquer forma, você pode conseguir uma série de coisas mexendo aqui, fuçando, procurando. E eu espero realmente que você tenha gostado. Essa uma forma de animação que eu falei para você, tem N outras formas que você pode conseguir. E nos vemos no próximo vídeo, então.